Olá a todos. Após o café, vamos ter agora a mesa de número 3, Patrimônio Cultural e Participação Social, que será ministrada pela Paula Nishida, arqueóloga, coordenadora do Centro de Arqueologia do DPH. Eu chamo a Paula para estar mediando a mesa. Bom dia a todas e a todos. Vamos dar início a essa mesa. Gostaria de chamar o Euler Sandeville, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, graduação e pós-graduação na área de Paisagem e Ambiente. Coordena o Núcleo de Estudos de Paisagem, arquiteto, arte educador, pós-graduação em Ecologia, mestrado à herança da paisagem, doutorado às sombras da floresta, vegetação, paisagem e cultura no Brasil e livre docência a paisagens partilhadas em arquitetura e urbanismo. Desenvolve 2 linhas de pesquisa, história da cultura e da paisagem, com foco nas representações e no imaginário em diferentes períodos históricos, e paisagens partilhadas, com foco em processos colaborativos de construção de conhecimento e solução de problemas. Vou chamar o Euler para compor a mesa. Gostaria de chamar Abílio Ferreira, que é escritor e jornalista, integrante do Movimento da Literatura Negra Brasileira, organizado a partir do final dos anos 1970. Depois de participar do grupo Quilombo Hoje, Literatura 1984 a 1990, e de produzir e publicar poemas, contos e uma novela, passou a se dedicar ao jornalismo literário. Organizou o livro Tebas, um negro arquiteto na São Paulo escravocrata, lançado em 2018, e é um dos 100 escritores estudados na Antologia Crítica, Literatura e Afrodescendência no Brasil, publicado em 4 volumes pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais em 2011. Bem, nós teríamos os comentários do jornalista Manuel Soares, que não pôde vir. Nós conseguimos depois a participação do Danilo Morcelli, que trabalha muito com patrimônio cultural da Zona Leste, mas, infelizmente, ele ficou doente essa manhã, então ele não pôde vir. Então, nós vamos ter um tempinho a mais, a gente pode também debater um pouco com mais tempo. Eu vou ser a chata dos 5 minutos, então acho que a gente pode começar pelo Euler, que vai falar sobre a participação do movimento na fábrica de cimento Perus, junto ao DPH, e depois o Abílio vai falar, acredito que, sobre o sítio cemitério dos aflitos na Liberdade. Por favor, Euler. Bom dia. Eu começo agradecendo a oportunidade de estar falando aqui com vocês, agradecendo a apresentação da Paula e as demais pessoas que organizaram esse evento, que é bastante importante já na cidade, né, e que trata de questões que são ora de resistência, ora de esperança, ora problemas de grandes embates para a construção de uma cidade que preserve seu sentido, que tenha a construção dos seus sentidos como uma coisa
importante. E eu acho que é um pouco sobre isso que eu vou falar aqui, né? Sobre esse tema de paisagens, que também, agora o pessoal também tem o nome territórios educativos, mas eu estou chamando de paisagens educativas pelo modo como a gente compreende a paisagem. Como o tempo é muito curto, basta dizer, por hora, que não entendemos a paisagem, eu e outras pessoas que estão trabalhando nisso, como visualidade, embora a visualidade seja uma propriedade da paisagem, digamos assim, não é o que define a paisagem. O que define a paisagem é a nossa existência nela. Nós existimos nela e construímos socialmente a paisagem através das gerações, através da transformação da natureza, do território, da própria cidade. Então, a paisagem, ela é o que você vê, mas ela é o lugar em que você existe também. E aí tem uma série de questões do ponto de vista educativo, da construção de significados com os quais a gente trabalha e na qual a noção de patrimônio, inclusive ela ampliada, é bastante importante para qualificar as paisagens da cidade. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que paisagens são experiências, esse nosso existir nela, partilhadas, o que não quer dizer que sejam harmônicas. A nossa partilha pode ser tensa e contraditória. A cidade é um espaço de disputa, é um espaço de contradições muito acirradas, e ela é também uma construção social. Essa nossa experiência interpessoal, essa experiência que é sempre uma experiência com o outro, e com as formas que a gente vai construindo pelo nosso trabalho, pelos nossos desejos, pela nossa existência, ela é, portanto, uma construção social também. E é a partir desse entendimento que a gente vem trabalhando, eu e muitos parceiros, né? E a questão que a gente traz é habitar a paisagem como uma aprendizagem educativa. Essas duas palavras juntas podem confundir um pouco, mas, na verdade, achar que é uma redundância, mas não é. O essencial é que ela é uma aprendizagem, mas a questão é a gente tem que qualificar essa aprendizagem, tem que qualificar o tipo de formação que a gente está fazendo. A gente está aprendendo o tempo todo, por definição. A vida, ela é, por definição, aprendizagem. Então, nem as células ficam inertes, vão se adaptando e tal. Então, a questão nossa é como que a gente vai habitar essa paisagem, como que a gente vai tomar decisões nesse nosso inevitável habitar a paisagem. Eu vou começar com uma coisa que é o território de interesse da cultura e da paisagem, do qual existe uma parte importante em Perus. Eu não vou falar muito disso, porque não é o objeto desse evento, só que o que está acontecendo na região lá de Jaraguá e Perus, onde se situa a fábrica de cimento, que é um dos temas que me pediram para colocar aqui, hoje a gente não trabalha isso mais separado do conceito do território de interesse da cultura e da paisagem. Ele foi um projeto que foi aprovado por ação da sociedade civil, de vários grupos, daqui do centro e do Jaraguá Perus, e foram aprovados 2 TICPs na cidade, o Paulista Luz e o Jaraguá Perus. Mas o nome original, Área de Especial Interesse da Paisagem e da Cultura, previa outros desses TICPs pela cidade. Tá? Eu não vou poder me alongar sobre isso, mas eu acho que é um projeto que pode se tornar muito interessante. Aqui o pessoal do Paulista Luz, nessa área em que a gente está inserido, tem feito também avanços, e em Perus a gente está bastante avançado na construção desse território. A ideia é pensar que essas regiões da cidade, que a gente está chamando de territórios nesse sentido, reconhecidos na legislação, elas devem integrar educação, saúde e cultura, inclusive cultura no sentido antropológico, né? E devem possibilitar ações no território participativas. É a partir da noção de um processo participativo de construção que se estabelece esse instrumento, né? Outra coisa importante é que ele foi pensado, na sua origem, para ter alguns pontos estratégicos na cidade que possibilitariam projetos de desenvolvimento local, de intercâmbio entre esses diversos projetos e da própria estrutura da cidade. O território ele não é pensado para ser o meu território, nem o meu bairro, nem o meu distrito, nem a minha subprefeitura.
ele é pensado para ser um mosaico de situações que tem uma compreensão da sua dinâmica específica, naquele recorte que se constitui o território, em processos colaborativos, mas que tem a cidade como seu tema. O TICP, que é o apelido que ficou, Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, o TICP, para vocês não esquecerem, eu faço TICP, tá certo? Não esqueçam, mas não adianta nada não esquecer se não compreender corretamente. Se não compreender corretamente, é melhor esquecer, porque instrumentos não faltam, né? É o que a gente faz com o instrumento, com todos esses que a gente já tem, é o que vai dar uma margem de desenvolver projetos inovadores na cidade. Essa delimitação do TICP, ele pega 3 distritos da cidade, o Perus, o Anhanguera e o Jaraguá, né? Onde está o Parque do Jaraguá, o Parque do Anhanguera e a Fábrica de Cimento Perus, onde aqui se discute muito a implantação do novo SEASA, da remoção do SEASA, do NESP, né? Tem um PIU para lá também. Esse território corresponde a um conjunto de bacias, basicamente, não exatamente, mas a unidade administrativa, ela cria um conjunto de bacias tributária do Rio Juqueri. Eles não drenam para o Tietê, drenam para lá. E isso vai gerando uma série de questões do ponto de vista de ecologia da paisagem, do ponto de vista de conforto, da possibilidade de conforto, e ainda um conjunto de fragmentos vegetais muito importante nos estudos de conectividade. O plano de Mata Atlântica, que saiu agora, há pouco tempo, pela Prefeitura, mais ou menos, os estudos que a gente tinha feito deram na mesma coisa, né? Praticamente na mesma coisa. Então, há uma dimensão, e os estudos que estão sendo feitos na escala da metrópole, pela Implaza, estavam sendo feitos, também reconheciam isso, só que aí há questões muito mais abrangentes. Eu não posso desenvolver essas questões, mas basta dizer que a gente está desenvolvendo um conceito ambiental para o TICP, junto com a questão do patrimônio, junto com a questão da educação. A primeira proposta de TICP que foi apresentada nos debates do plano diretor, ela incluía saúde, depois foi necessário tirar, mas em Perus a gente está trabalhando também saúde, cultura, educação e ambiente, né? Com vários projetos e já dando alguns resultados. Esse conceito aí seria, que eu não vou nem entrar, não é o mérito aqui agora, mas era a ideia de você criar uma conectividade ecológica nessa região que pudesse preservar. E nessa região a gente tem um patrimônio também extraordinário, né? Não só o patrimônio natural, que é a borda da Cantareira aqui, né? O Parque do Jaraguá, que são unidades de conservação, como o Parque Anhanguera, e você tem uma série de outros tipos de patrimônio, que a Paula conhece bem, que é o patrimônio arqueológico extraordinário que tem lá, das cavas de ouro da mineração do final do século XVI, quer dizer, do começo da colonização brasileira, e dessa região, onde tem também no Parque do Jaraguá a casa bandeirista do Afonso Sardinha. E tem também sítios pré-cabralinos. Então, você tem um patrimônio, por todas as formas que você olhar, que vão contando a nossa história, né? Você tem também uma aldeia guarani, que se instalou junto da época do parque, dos anos 60, e que hoje está circundada pela Anhanguera e pela Bandeirantes, não deixa de ser uma leitura trágica. A Anhanguera já existia, a Bandeirantes vem depois, podiam ter dado um nome melhor, né? Mas parece que a gente gosta de exaltar bandido, né? A questão que a gente está trabalhando, então, a gente chega daquele conceito à possibilidade de desenho, que a gente está falando do ponto de vista ambiental. Só que esse desenho ambiental ele está casado, por exemplo, aqui nesse trecho, que seriam parques, é uma conexão de parques, aqui onde está a fábrica de cimento, ele teria que estar, a gente conseguiu no plano diretor criar aqui também o Parque A Luta dos Queixadas, que é um movimento trabalhista extremamente original dos anos 50, 60, 70 e até 80, que aconteceu nessa região em torno da fábrica de cimento. Então, você tem ali, é considerada a primeira grande fábrica de cimento do país, a fábrica de cimento Perus, nessa região. Você tem outros elementos de patrimônio, fora os elementos de memória da população, que são muito ativos.
né? Então, por isso que eu falo, a gente não está mais trabalhando, essa é uma imagem atual da fábrica, a gente não está mais trabalhando na perspectiva da fábrica sozinha, né? Aliás, a própria população já vinha, porque isso é uma parceria entre a Universidade de São Paulo, através do Núcleo de Estudos da Paisagem, com diversos movimentos locais, com escolas, com saúde, com várias instituições públicas, inclusive, né, constituindo o TICP, né. Então, essa fábrica, que está nessa condição, ela é decorrente de uma luta. A preservação da fábrica é decorrente de uma luta trabalhista muito importante. Então, eu só queria inserir essa discussão da fábrica também dentro disso aqui, mostrando que há muitos outros elementos de patrimônio concentrados nessa região, e o patrimônio ambiental e outros dados que são importantes, que justificam a criação do TICP nessa região como um desenho para a cidade. Bom, aqui embaixo nós temos algumas imagens do movimento de trabalhadores. E aqui são das aldeias que estão no processo de construção do TICP, ainda em 2014, a gente bolou também uma série de ações, que são os caminhos, né? O caminho da geoconservação, o caminho histórico-cultural, e assim por diante. Algumas dessas coisas estão já implantadas na região. Tem coletivo, sobretudo a Quilombac, trabalhando com isso. Então, algumas fotos, eu vou explicar ainda, infelizmente, rapidamente também, o que foi... Vocês conhecem o Movimento dos Queixadas? Já ouviram falar ou não? Quem não conhece, por favor. Tá, justifica uma rápida explicação. A fábrica de cimento ela foi construída pelos canadenses, associados a um capital local, como estava acontecendo na década de 10, 20, aqui em São Paulo, e até antes, mas, sobretudo, nesse momento, que construiu essa grande fábrica de cimento nessa região. Essa estrutura que está lá hoje não é toda a estrutura original, ela foi tendo desenvolvimentos posteriores. E essa fábrica de cimento foi a grande produtora de cimento. A gente sempre cita, e o pessoal cita isso com orgulho, o viaduto do chá aqui, o cimento vem de lá. Aqui no Bexiga, o Paulo Goya ele localizou os boletos de pagamento antigos, né, da construção do casarão, são da fábrica de cimento Perus. E assim por diante, né, vai cimento para a escala do país. Era uma produção muito intensa. Nos anos 50, o Abdala comprou, que era um político e um empresário muito influente, ele comprou a fábrica e as condições de trabalho foram se deteriorando e, ao mesmo tempo, não houve um investimento na modernização, de modo que, até os anos 60, o parque de produção de cimentos surge uma nova forma de produção mais moderna e a fábrica logo vai começar, a partir dos anos 60, 70, anos 80, ela não consegue mais acompanhar essa modernização. Basta saber os sacos de cimento que vocês veem hoje aí, são os que estão surgindo nesse momento. Então, com a degradação das condições de vida, surgiu um movimento do sindicato, né? Um advogado chamado Mário Carvalho de Jesus foi convidado pelas lideranças do sindicato para ser o advogado do sindicato, e eles começaram a trabalhar a partir dos conceitos, logo, muito rapidamente, começaram a trabalhar a partir dos conceitos de não resistência, que vinham do Gandhi, do Martin Luther King, nesse momento. Então, é um movimento conectado com outras esferas, que não aquelas esferas mais tradicionais dos movimentos sociais, mas teve uma importância imensa e merece ser conhecido. Eles tinham táticas para conseguir as suas coisas. Por exemplo, em determinado momento, o Abdala aumentou o preço do cimento. E falou, porque o sindicato está trazendo um custo maior. O sindicato fez as contas e viu que o aumento não era responsabilidade dele. Foi a público no jornal e falou, nós abrimos mão do nosso aumento se o patrão abrir mão do aumento do cimento, para vocês terem o cimento. Obviamente não aconteceu. Foram muitas histórias que foram acontecendo. Então, as mulheres participando também do movimento, né? E esse aqui é o Breno, que é uma outra figura importantíssima na história desse trabalho, com o encerramento da fábrica, com o fechamento da fábrica nos anos 80, em meados dos anos 80, esse movimento de trabalhadores, e quando eu falo trabalhadores, você tinha os gerentes, você tinha o Mário, que era um
advogado, mas você tem aqueles trabalhadores que crescem ali no chão da fábrica, que carrega cimento do lado do forno o dia inteiro, conta quantos sacos de cimento eles jogaram no caminhão. É muito complexo. O cara da manutenção, este é o movimento que está fazendo isso. Desde os anos 60, eles já começaram a investir na ideia de educação para os seus filhos. Então, eles estavam tentando criar um centro de cultura do trabalhador que era para a formação dos seus filhos, né, dos jovens lá na região de Perus. Esse centro, eles chegaram é que eu fico vibrando aqui, aí, desculpa. Estou tentando me concentrar para ficar dentro do tempo, esse é o problema. O que acontece com isso daí? Eles criaram um projeto, inclusive. Teve um arquiteto, fez um projeto. O arquivo do Mário Carvalho de Jesus foi todo para a Unicamp, no arquivo lá dos movimentos anarquistas, e puseram lá, por alguma razão, e a gente localizou o projeto dos anos 60 para a criação desse Centro de Cultura e Memória do Trabalhador, né? Com o fechamento da fábrica, esses trabalhadores começaram, que já haviam até proposto assumir a fábrica de uma forma cooperativa, né, não sendo possível, eles começaram a lutar pela preservação da fábrica como um elemento da memória daquele bairro, que cresceu em torno da fábrica, até os anos 80, pelo menos, e pela transformação da fábrica nesse Centro de Cultura e Memória do Trabalhador. Isso levou ao tombamento da fábrica, na gestão da Erundina. É um caso interessante, porque o tombamento da fábrica não foi feito pelo poder público, a partir dos seus estudos, nem pelo proprietário, muito menos, mas foi feito pelos trabalhadores, para quem aquilo tinha essa agrura da vida, mas também tinha o significado da construção das suas lutas, e que eles viam agora uma potência de desenvolvimento com outras dimensões. Isso levou ao tombamento da fábrica, portanto, esta é uma luta transgeracional, né? Se você imaginar que a fábrica fechou, se não me engano, em 86, mas desde os anos 60 eles estão lutando, a gente já vai para quê? Para 60 anos de luta pela transformação, pela construção de condições de desenvolvimento local na região e, desde os anos 86, pela transformação da fábrica num espaço público, né? Perdemos essas oportunidades, mesmo os governos progressistas que se sucederam. A Erundina chegou a decretar uma ADUP, que caducou, né, e os governos seguintes, mesmo os progressistas, não levaram a cabo essa discussão, que teria um potencial para a cidade imensa, porque ela está na linha que ainda hoje é muito usada, fundamental para transporte, que conecta, por exemplo, de uma forma muito intensa, a Lapa e outras regiões da cidade com onde está o parque, meu Deus, Franco da Rocha, o Juqueri, essa região toda. Então, não há uma visão da potência que tem. A gente está trabalhando em nível municipal, mas a potência dessa região é muito maior, porque a fábrica é um sistema produtivo que se estende até Caieiras, com a ferrovia também, a Maria Fumaça, a Perus Pirapora, que está tombada também. Nesse mesmo processo, ela vai sendo tombada. E, enfim, essa é uma luta, portanto, transgeracional. As pessoas que hoje continuam a luta, por exemplo, essa moçada aqui dos coletivos, vem defendendo a transformação da fábrica nesse Centro de Cultura e Memória do Trabalhador. Mas o patrimônio dessa região é dada pela vida das pessoas, né? Isso aqui é também o verdadeiro patrimônio dessa região. A gente faz a luta pelo patrimônio, a gente faz a luta pela preservação ambiental e a gente faz a luta pela preservação dessas memórias, mas não pelo congelamento dessas memórias, mas pelo significado transformador que está em curso ainda, que não se encerrou, e que você pode ainda desenhar uma cidade bem mais interessante nessa região, né? Então, isso aqui é um movimento pela preservação da fábrica, um movimento que tem se chamado Movimento pela Reapropriação da Fábrica de Perus, de cimento de Perus, porque entende-se que os trabalhadores e os jovens que foram depois excluídos desse processo da fábrica. Mas há um grande... eu acho que, com isso, eu apresento muito rapidamente, e as dúvidas, obviamente, ficam para o debate. As dúvidas, necessidades de esclarecimento ou... obrigado. Ou até questionamentos que podem ser interessantes, né? Hoje, o projeto que está aprovado no DPH não é um projeto,
Isso não é um projeto, isso é um estudo de viabilidade para transformar a fábrica num centro comercial, que é contrário a esse movimento histórico, mas não havendo esse acolhimento do poder público por essas questões, hoje há um diálogo ainda inicial, inclusive com mediação do Compresp, entre o proprietário e os movimentos, né? Há uma discussão de como conciliar esses desejos tão diferentes, né? O que eu queria só deixar para vocês, então, que a gente está pensando a fábrica como uma potência de desenvolvimento local, mas ela nem é, nesse momento, a coisa mais importante, na minha opinião. A coisa mais importante nesse momento está em se a gente conseguir constituir o TICP Jaraguá-Perus tal como ele foi pensado, porque aí ele abarca essas questões todas. No entanto, este é um caso bastante interessante, bastante problemático, né, inclusive de proteção do patrimônio industrial, que também é uma coisa que ainda caminha lentamente entre nós. Então, a gente está diante de uma situação nessa região, com a compreensão da população. Essas lutas estavam lá antes da universidade chegar, que também é bastante interessante, né? O próprio movimento já havia concebido um corredor cultural entre a estação de trem de Perus, que também é tombada, do final de quase meados do século 1867, alguma coisa assim, do Sindicato de Cimento Perus, que também é tombado, com a fábrica chegando ao Anhanguera. Havia um projeto já local de desenvolvimento, que também caducou, isso em 2000 e pouquinho, e hoje essa proposição toda que eu estou trazendo para vocês é construída colaborativamente, coletivamente. São saberes locais, com saberes da universidade, com as memórias das pessoas, levando a um projeto de construir um espaço significativo, mas também de desenvolvimento. E eu vou só dar um último exemplo. A Quilombac, que é um coletivo bastante importante na cidade, de cultura negra, mas não só isso, né, ele tem uma perspectiva muito abrangente, participou da construção do território, incorporou muito bem a discussão do território e desenvolveu as trilhas ecológicas lá. Esse fim de semana mesmo vai ter, na Semana do Patrimônio, dentro da Semana do Patrimônio, uma trilha feita pela Quilombac, que é muito interessante, onde essa história vai muito mais profundamente ser contada, com autorização do Toninho Abdala, nessa tentativa de criar um diálogo. Essa tentativa está gerando, inclusive, o movimento nunca pediu licença para entrar, mas agora está havendo um diálogo no sentido de tentar construir uma relação que encontre uma solução para esse problema, já que o poder público sempre se omitiu, e omitiu mesmo, porque eu vou dizer uma coisa que talvez não seja mais simpática, mas a gente discutiu muito o Parque Augusta, a gente discutiu muito outras questões que são importantes, devem ser discutidas, mas o poder público não foi capaz de dizer que há prioridades na cidade. Quais são as prioridades da cidade? Ele continua incapaz de dizer isso. Temos agora o parque, para citar duas gestões, para ficar bem imparcial, se é possível nessa questão. O Parque do Anhangabaú. Não sei quem vai querer pescar lambari lá, mas não dá para fazer um projeto como esse, e você não tem um projeto de cidade, sabe? Carece. Claro, é muito legal que se façam os projetos, mas a gente precisa amarrar esses projetos numa percepção, no entendimento da cidade. O TICP ajuda a construir esse entendimento, é uma proposta de construir esse entendimento através da participação, e a mesma história de participação da fábrica. Eu registro, a prefeitura está em débito, dado o potencial que essa fábrica tem, dado a história que ela tem, e dado que ela articula, inclusive com o patrimônio arqueológico, sabe, é muita coisa. A prefeitura está em débito com as periferias da cidade, em particular com essa questão. Eu não falo isso porque eu quero antagonismo, eu falo isso porque a gente tem esperança de superação, né? Apesar das contradições em que a gente vive. A gente sabe dessas contradições. A superação vem da gente aprender a lidar com elas e construir novas formas participativas que permitam criar, inventar a forma de nos relacionarmos com a cidade, recriar a forma de gestão da cidade. Não se trata de jogar nada fora, se trata de dar espaço para coisas que podem trazer
enfrentamento dos problemas de uma forma inovadora. Eu acho que é isso. O tempo está esgotado, foi uma gentileza da Paula estender um pouquinho. Eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês também. Obrigado. Obrigada, Euler. Agora eu vou passar a palavra para o Abílio, e aí a gente abre para as perguntas em seguida. Estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou o fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. São Paulo meu, este não é mais um outro adeus. Dias e dias se foram, sei, Paulicéia desvairada me acordou. Na voz dos meus desfilo esse lamento, pranto de outros tempos, quando a corda se rompeu, lembrança de tempos inglórios que um dia se quis esquecer, lembrança de negros despertos que um dia ainda hão de rever. Não caia na velha armadilha cantar poesia para a luz da cidade, se lembre pagaram com sangue para ter liberdade. Sou chaga no esquecimento, ferida que teima a sangrar. Ninguém silencia o lamento, a vela não vai se apagar. Não caia na velha armadilha, cantar melodia para a cor da cidade. Se lembre, pagaram com sangue para ter liberdade. Veja que estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Sou o fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Vocês estão aplaudindo mais pela surpresa do que, evidentemente, pela qualidade da execução, né? Certamente o Aloysio Letra, que é o autor desse samba, executa bem melhor do que eu, né, essa obra, mas foi a forma que eu encontrei de tentar sintetizar o turbilhão de ideias aqui que esse tipo de oportunidade nos oferece, né? É muita demanda represada, né, Euler? Muita coisa, muita memória, muita coisa que a gente, quando tem oportunidade de se manifestar, a gente procura colocar, e que o tempo é sempre curto, jamais vai ser suficiente para a gente dizer o que é necessário. Mas esse samba do Aloysio, o que é importante nele é que ele foi composto no início de 2016, num processo criativo surgido lá no Quilombaque, né? Tem um baque bolado, né, que faz parte do processo ali. E o Aloysio, como é morador de Guaianazes, da periferia leste de São Paulo, um jovem de 30 e poucos anos, circula pela cidade criando, compondo, enfim, coletivamente. Então, foi lá no Quilombaque que surge essa composição. O Aloysio, preocupado com essa questão do sítio arqueológico dos Aflitos, que é o tema que eu vou desenvolver aqui, né? 2 anos depois da composição desse samba, meados de 2018, acontece uma série de eventos que até parece essa série de eventos até parece uma coincidência, mas em história não existe, né, coincidência. Mas o fato é que, em meados de 2018, acontece a demolição do prédio, né, de um antigo prédio ao lado da Capela dos Aflitos, que abala a estrutura da capela e que leva um grupo de devotos a se mobilizar em torno desse processo para proteger a capela. E é criada a UNANCA, né? União dos Amigos da Capela dos Aflitos. Temos aqui a Elisa, ali, que é da UNANCA, está ali com a camiseta, né? Vamos salvar a capela. Isso acontece, então, ali, quase que
ao mesmo tempo em que a capela está comemorando 239 anos de construção, né? Em junho do ano passado. Também, mais ou menos da mesma época, acontece a mudança do nome da estação do metrô, né? Para Metrô Liberdade, para Liberdade Japão. E aí essa discussão ganha alguma visibilidade da imprensa e tal. O Renato Igarashi, que é um procurador aqui da Câmara Municipal, o Unicei, foi interessante que ele publicou um post no Facebook dele, despretensiosamente, questionando a mudança do nome da estação e dizendo, espera aí, mas o bairro da Liberdade não é mais um território só de japoneses, né? Aliás, antes de os japoneses chegarem, já era um território negro, um território indígena, né? E hoje o bairro é ocupado por coreanos, chineses, já não é mais um bairro só japonês. Por quê? Reduzir a identidade da Liberdade ao Japão. E esse post dele, eu conversei longamente com ele sobre isso, ele me disse que era um post despretensioso, um desabafo, mas isso viralizou nas redes, né? Então, houve o que criou a oportunidade de se mobilizar todo um movimento e diversos segmentos em torno do que passou a se chamar de causa do sítio arqueológico dos aflitos, né? Ainda não era. Isso é uma construção da minha memória agora, né, que a gente vai reinventando, para mim já era. Ainda não era. Vai passar a ser sítio a partir do momento... sim, e aí tem matérias em jornal, né? No dia 20 de setembro, nós organizamos um cortejo em memória do Chaguinhas, né? O Chaguinhas é esse militar que liderou uma revolta, né, em Santos, em 1821, às vésperas da independência, e que foi condenado à forca, e que diz a lenda que a corda arrebentou 3 vezes sem que se conseguisse executá-lo. E aí o povo que assistia ao enforcamento, e isso era comum ali no Largo da Forca, onde é atualmente a Praça da Liberdade, estação do metrô, era comum o povo assistir aos enforcamentos, o povo passou a gritar liberdade, liberdade, né? Daí teria surgido o nome do bairro. Fizemos um cortejo no dia 20 de setembro de 2018, houve reportagens, né, na Folha, a Carta Capital, a TV Globo fez reportagens sobre esse processo. E em dezembro, no início de dezembro, houve a prospecção no terreno, a Paula pode falar melhor sobre isso depois. Houve essa prospecção no terreno, porque foi com a demolição do prédio ao lado da capela, houve a oportunidade de você ter um espaço de terra, porque, com o processo de urbanização, todo o cemitério dos aflitos, que é delimitado ali pelas ruas Galvão Bueno, Rua dos Estudantes e Rua da Glória, com a capela dos aflitos ao centro, todo esse espaço foi encoberto de asfalto, de concreto, com prédios, né? Então, a demolição do prédio foi a oportunidade de fazer escavações ali e como constatação do que já se desconfiava, foram encontrados ali, primeiro 7 esqueletos e depois mais 2, né? 2 deles, inclusive, usando contas de vidro azuis, né? O que denota que esses indivíduos eram adeptos de religiões de matriz africana, né? Porque quem era enforcado em 1775, no momento em que ainda não tínhamos a prática de sepultar em cemitérios, né? O da Consolação, que é o primeiro de São Paulo, só vai ser inaugurado em 1858, quase 100 anos depois. Nesse período, sepultava-se as pessoas em igrejas. E quanto mais dinheiro, mais perto de Deus, né? Mais perto do altar, e quanto menos dinheiro, quanto mais excluído, mais distante. Portanto, no entorno das igrejas e tal. Quem não era filiado a nenhuma irmandade era sepultado como em qualquer lugar, especialmente os condenados à morte, como era o caso dos criminosos, dos excluídos daquele momento. Ora, século XVIII, no auge do regime escravista, quem eram os criminosos e os excluídos, né? De maneira que
essas ossadas encontradas deram nova repercussão, e aí mais matéria de jornal, mais visibilidade, né? Em dezembro também, ainda nesse mesmo mês de dezembro, no dia 17, houve uma audiência pública na Câmara Municipal, organizada pela Frente Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial, presidida pelo vereador Reis, e no dia 19 houve um ato público no Beco dos Aflitos, organizado especialmente por frequentadores de religiões de matriz africana e tal. Para se ter ideia da repercussão e dos desdobramentos desses acontecimentos, nessa jornada do patrimônio, agora nessa quinta jornada, nós vamos ter nada mais, nada menos do que 8 roteiros de memória na Liberdade, né? Organizados por coletivos de jovens, né, que começaram a ver naquele sítio arqueológico, agora sim, sítio arqueológico, a oportunidade de discutir, inclusive, o genocídio da população negra, que foi constatado no mapa da violência, recentemente divulgado, né, que chega à conclusão de que a grande maioria de pessoas mortas violentamente nos últimos anos é a população negra, de homens negros, jovens, moradores da periferia. A ideia desse debate é de que esse genocídio é um genocídio secular, não é um genocídio que acontece nesses tempos, século XXI, mas é um genocídio que ocorre desde que o Brasil foi invadido, não é? Então, o que é o samba do Aloysio Letra? É uma premonição? É um composto 2 anos antes, né? É uma profecia? Não, o Aloysio estudou o território, né? E, por meio desse samba, amplia o debate, assim como acontece lá no Jaraguá, amplia o debate para além das edificações ali, da igreja do Nossa Senhora dos Enforcados, Santa Cruz dos Enforcados, ao lado da estação do metrô, da Capela dos Aflitos, do sítio arqueológico dos Aflitos, mas amplia o debate para outras questões ligadas a essa paisagem que eu estava falando, né, que é de partilhamento e de disputa, né? Por exemplo, esse Pauliceia Desvairada que ele menciona na música, né, que a gente sabe que é aquele título célebre do Mário de Andrade, né? Essa lembranças de tempos inglórios que um dia se quis esquecer, lembrança de negros despertos que um dia ainda hão de rever, né? Temos ali, só para falar do território da Liberdade, temos desde da Igreja dos Remédios, ali na atual Praça João Mendes, onde o Antônio Bento reunia os seus caifazes para libertar escravos e mandar para o quilombo de Jabaquara, em Santos, né? Aliás, um continuador da luta do Luiz Gama, né, que vai ser homenageado no próximo fim de semana, até passando isso lá na campanha abolicionista, no 1886, 87, passando pela Escola de Samba Paulistano da Glória, que ficava na Rua da Glória, do grande Geraldo Filme, né? Uma escola de samba que foi fundada pela mãe dele como uma associação de empregadas domésticas, depois se transforma num cordão, numa escola de samba, e passando também, no mesmo período de fundação dessa associação, pela presença da Frente Negra Brasileira, ali que tinha sede onde é a Casa de Portugal, na Avenida Liberdade, né? Então, esse samba do Aloysio é uma maneira, e a arte tem essa capacidade, né, de sintetizar um discurso e um conjunto de vivências e de memórias que dá um significado bastante transformador para essa apropriação que agora se faz da causa do sítio arqueológico dos Aflitos, né? Nessa relação nossa de movimentos sociais, de sociedade civil com o Estado, né, e com o poder público, esses conflitos, a gente está agora diante de 3 metas em que nós estamos, para atingi-las, nós estamos nos organizando para poder suportar as contradições que vão certamente acontecer nesse processo.
o secretário de Cultura, como porta-voz do prefeito Bruno Covas, e por meio do DPH, da Raquel Schenkman, anuncia, nesse momento, a disposição política, né, a vontade política de desapropriar o terreno onde foram encontradas as ossadas, de trabalhar pelo restauro da Capela dos Aflitos, que está prestes a desabar, né? Para além da questão do restauro, a questão da o comprometimento da estrutura da capela, e, em terceiro lugar, ou não nessa ordem, um terceiro ponto é uma intervenção urbanística ali naquele lugar, né? No Beco dos Aflitos, no entorno ali. E agora nós tivemos o tombamento da rota ali, Rua dos Estudantes Lava-Pés, né? do entorno, que isso é significativo, como um precedente importante. Mas temos essas 3 metas. Sabemos que isso pode levar 2 anos, 3 anos, pode levar 10, 20, como pode nunca acontecer. Isso vai depender da mobilização da sociedade civil, especialmente, e, sobretudo, do nosso trabalho em rede, né? Das demais causas. Eu vejo muita, a começar pelo fato do Aloysio ter composto esse samba junto ao pessoal do Quilombaque, o Aloysio Letra como originário de Guaianazes, onde, nessa jornada, estará acontecendo lá, por meio do pessoal do CPDOC Guaianás, uma série de roteiros lá em Cidade Tiradentes, São Mateus, Guaianazes e Itaquera, né? Guaianazes são aqueles indígenas, não é, que eram donos da Sesmaria de Ururaí, né? E aí nós temos o coletivo Ururaí também, sempre, que aliás foi premiado ontem aqui, né, o pessoal do Ururaí. Então, diante desse cenário, nós estamos, e a mesa anterior aqui também se passou por aí, né? Quer dizer, a articulação entre órgãos do poder público e a articulação com a sociedade para podermos superar a fragmentação que hoje toma conta do nosso dia a dia. Estamos sob o signo do neoliberalismo, de um cotidiano que nos afasta e nos fragmenta, quando nós precisamos, mais do que nunca, atuar em rede, guiados por esses significados, né? Como esse samba do Aloysio, chamado Rua da Glória, a quem eu pediria para vocês uma salva de palmas, por favor. Dentro do tempo, né? Está sobrando. Obrigada, Bílio. Eu gostaria de falar só um pouco sobre esse contexto arqueológico, porque é muito difícil pensar em arqueologia numa cidade como São Paulo, né? Uma cidade super cheia de prédios, e a gente já escuta, às vezes, que São Paulo não tem história. Imagina, então, falar que tem arqueologia em São Paulo, né? Nós temos sítios datados na cidade que vão de 5.000 anos, que é no Morumbi, até datações mais recentes. E isso tem sido tem uma leitura do Centro de Arqueologia de ver as áreas de potencial arqueológico. Nós sabíamos, né, todos sabem da existência do cemitério na Liberdade, mas nós não sabíamos se ainda era possível encontrar vestígios desse período. Após um estudo realizado por nossos técnicos, o Renato Mangueira e o Francisco Adrião, delimitou-se um perímetro arqueológico para a Liberdade, e é onde se encaixa esse terreno. Então, foi também gratificante para o DPH, para o Centro de Arqueologia, ver que um estudo de potencial arqueológico deu positivo e que está contribuindo com essa causa, né? Mostrar que a Liberdade tem outras narrativas. E eu acho que esse é o papel da arqueologia urbana, é trazer esses bens para o presente, mostrar que nós estamos agregando histórias a ele também, né? E que as narrativas elas se fortalecem. Às vezes, um sítio arqueológico
sem o abraço social, sem o abraço da comunidade, ele vira apenas um sítio arqueológico, uma quantificação. E o que vocês estão fazendo é dar mais valor ao nosso trabalho. Então, eu acho que tem ficado claro que a participação social nos nossos estudos só fortalece. A participação social não significa que o saber técnico fica de lado. É uma somatória de saberes que só vai fortalecer. Quando uma comunidade se vê nesse bem, a preservação ela caminha de mãos dadas de uma forma mais fácil. Bem, eu acho que a gente teve 2 exemplos super importantes de como o movimento social lutou pela preservação, porque, às vezes, a gente não está... Quer dizer, às vezes não, né? Dificilmente a gente está na periferia, nós não vivemos nesses lugares. Então, são as pessoas que estão lá que sabem melhor do que a gente o que é patrimônio para elas. E é por isso que o DPH tem ido também uma vez por mês em bairros, né, faz o patrimônio em debate, onde a gente vai escutar essas narrativas, justamente para fortalecer esses registros, esses tombamentos, que a gente não consegue enxergar, mas sim o morador. Então, há uma tentativa do DPH cobrir essa lacuna, indo nos bairros, saindo desse eixo central, né? Nós iremos para Parelheiros, e quando nós noticiamos isso, eles ficaram super felizes, porque, como o Abílio falou, são narrativas acumuladas que foram, às vezes, invisibilizadas, e a arqueologia tem um papel muito interessante, o patrimônio tem um papel muito importante de trazer essas narrativas à tona novamente, né? Então, era para nós termos agora os comentários do Danilo, mas como ele não veio, eu tentei dar uma improvisada aqui, talvez eu lembre de algumas coisas mais para frente, mas eu gostaria de abrir, então, para as perguntas. Quem quiser fazer perguntas, eu peço que venha até a frente, se identifique e faça a pergunta. Alguém gostaria? Por favor, pode. Bom dia, meu nome é Silvia. Eu fui a pessoa, em 2008, que brigou e lutou pela Capela dos Aflitos. Eu tenho todo o projeto, aprovações, e teve um trabalho que eu estou colocando à disposição de vocês, porque até 2016, eu continuei brigando sozinha por isso. Sozinha, mais ou menos, porque a prefeitura... tanto secretarias, iluminação, só para simplificar um pouco, nós fizemos um projeto de restauro. Em 2008, eu ia à igreja, ela estava destruída, eu consegui levar o Dom Odilo, que o proprietário, entre aspas, da capela é a arquidiocese. E ninguém ia se importar com uma capela pequena, que estava dentro de um cemitério, né, que, como você mesmo disse, era um cemitério dos negros, então não havia interesse. O Dom Odilo, assinei um contrato com eles, tinha para fazer tudo que eu precisasse fazer, inclusive ter que arrumar, óbvio, dinheiro para conseguir fazer essa restauração. Nós conseguimos fazer o projeto da capela, que era uma coisa mais simples, com toda a sua história, né? Porque, quem sabe, o Chaguinha ele foi realmente enforcado, mas ninguém sabe se ele foi enterrado no cemitério, porque, como ele era de Santos, então não existe nenhum registro de que ele foi enterrado lá ou se ele foi levado pela família para Santos. De qualquer forma, existe uma devoção numa das portas que as pessoas vão direto lá colocar... fazer homenagens ao Chaguinha, ele está virando praticamente um santo ali, né? Nós fizemos naquele beco que estava destruído, junto com o DPH, junto com secretarias, todas as secretarias,
A gente estava chamando de bulevar, a Nádia dizia para mim que eu não tinha que chamar de bulevar, porque o beco é muito estreitinho, mas é uma forma de explicar o que é o beco, né? Com iluminação, de você fechar o beco, de você transporte, de você não entrar mais para estacionamento, com autorizações dos proprietários, porque os primeiros proprietários eram realmente os japoneses, e depois agora são os coreanos. Nós pegamos a autorização de todos os proprietários, porque o projeto de iluminação envolvia uma série de coisas. Você tem imobiliário, enfim, tudo que diz respeito à Capela dos Aflitos, a história em si. A gente conseguiu mudar uma série de coisas, e, a partir de 2016, eu desisti da Capela dos Aflitos. Então, eu estou querendo, assim, eu acho que ninguém conhece tanto a situação e aquilo. E, quando nós começamos a mexer, uma coisa que o que foi nos avisado pelo IFAM, principalmente o Vitor Hugo Mori, que era superintendente na época, não se mexa, aquela entrada do beco é o único local que não existe ninguém enterrado, não existe ossada. Por quê? Todos os japoneses que começaram a construir no seu entorno, eles começaram a descobrir que você não precisava cavar muito fundo, que você encontrava ossadas. E isso assustou todo mundo. O Vitor Hugo é japonês, ele era chamado e falava, não mexam nisso. Então, todos nós já sabíamos que, muito próximo do chão, você encontraria qualquer... E os japoneses não mexiam. Quando entraram os coreanos, e esse caso que eu conheço bem desse prédio que acabou... Eles não tinham a menor noção e nunca perguntaram, e é difícil o contato com eles, a conversa com eles, o entendimento com eles. Então, eles começaram a mexer, foi em conta disso. Mas que, nas laterais e naquele entorno, sempre existiu, bem próximo à superfície, isso daí já era uma coisa bastante conhecida de todos. Então, eu só queria deixar que eu entendo, conheço e sei dos problemas e das soluções, e, inclusive, em 2016, eu estou fazendo o restauro da Igreja de Santo Antônio, da Praça do Patriarca, através de transferência de potencial construtivo, que foi uma luta enorme para nós conseguirmos isso. Eu mandei um e-mail para o Dom Odilo, para o reitor da PUC, enfim, para todos que eu tenho contato, dizendo: a Capela dos Aflitos é um imóvel tombado, está dentro da abrangência da Operação Urbana Centro e pode requerer uma declaração e ter dinheiro para fazer esse restauro. Porque, por conta do Santo Antônio, eu sei que o valor que nós pensávamos e havíamos conseguido lá atrás é muito superior. Era muito dinheiro, e hoje eu sei que, com muito menos e com uma venda de uma declaração, de uma transferência de potencial, você consegue fazer essa restauração da capela. Então, se alguém quiser saber mais, eu estou à disposição. Obrigada. Walter. Walter Pires, DPH. Também são mais observações, mas talvez para estimular também uma conversa. Em relação à Capela dos Aflitos e à região que o Biro trouxe, bom, complementando o que a Silvia falou, não sei se ela usou esse material, talvez sim. O DPH e a Prefeitura, nos anos 70, 80, um dos nossos arquitetos, que trabalhou muitos anos no DPH, aposentado hoje, que é o Eudes de Melo Campos Júnior, ele fez o curso de especialização na Bahia, o SECRE, e o caso que ele levou foi exatamente a Capela dos Aflitos. Então, ele tem um projeto de diagnóstico e de documentação daquele período. A capela, nos anos 80 ou 70, ela foi já, entre aspas, restaurada ou reformada, seu frontão, e foi bastante alterado já, infelizmente. De todo modo, eu acho que há documentação fotográfica e documental que permita, num projeto também de restauração, pensando na questão material, né, além da questão simbólica e tudo mais, afetiva, realmente há muitos elementos. E também, em relação àquela região, talvez pudesse pensar numa coisa que talvez já estejam
discutindo, é a presença também da Santa Casa de Misericórdia, né, que muito tempo funcionou na região da Glória. Não sei se o cemitério não tem vinculação, não me lembro, com a própria questão da Santa Casa, que, por sua vez, tem muito a ver com questões que a gente discute, Tebas e o Lago da Misericórdia, e o chafariz, que tem, e a antiga igreja, que tem a ver com a denominação de misericórdia em função dessa presença. Então, talvez essa articulação, né, de regiões que sempre foram relacionadas a essa instituição tão importante seja interessante. E em relação à Perusa, eu não você tem que falar disso, realmente foi até emocionante ver uma fotografia do seu João Breno, com quem a gente teve muito contato em 91, 92, quando foi feito o tombamento pelo DPH. Ontem mesmo eu citei, eu insisto sempre, que realmente foi um caso talvez raro, mas muito intenso de envolvimento do DPH naquela gestão, né? Ontem o Luiz Camargo, diretor do Arquivo Histórico, mostrou até uma imagem, ressaltou a figura da historiadora Dea Ribeiro Fenelon, que foi diretora do DPH entre 89 e 92, na gestão da Marilena Chauí, secretária, e Luísa Erundina, prefeita. E o caso de Perus realmente aflorou como tema de preservação nesse contexto político, né, muito favorável, enfim. E acho que foi um exemplo de que a gente tem discutido aqui. O departamento hoje está dividido em três, o antigo DPH está dividido em 3 departamentos hoje, museus, arquivos e preservação, e ali foi um exemplo de tentar integrar essas 3 possibilidades, né. Houve, o Euler deve saber disso, um trabalho de organização documental do acervo do sindicato, né, documentação da época da greve, da mobilização dos sindicatos. Houve um trabalho de história oral, registro de depoimentos dos antigos trabalhadores, operários, e teve um trabalho de mapeamento, enfim, de tentar definir o que deveria ser tombado, que foi uma coisa muito difícil. Eu participei dessa equipe, eu falo assim, com emoção, até porque realmente era uma fábrica muito peculiar, porque não é um galpão industrial que você coloca um torno, né, máquinas. Uma fábrica de cimento é uma máquina a céu aberto, né? Uma fábrica, as máquinas estão a céu aberto. Não tem galpões, claro, pequenos galpões, mas a escala da produção é tão grande que ela está exposta na paisagem. Enfim, é uma questão muito. Então, como tombar um forno de cimento de 40 metros de comprimento, totalmente enferrujado, e silos cheios de, enfim. Mas no fim a gente chegou numa proposta que envolvia, além o que era muito rico, além da fábrica, envolvia como eram as fábricas da época, e no caso de Perus, era uma fábrica que praticamente criou o bairro de Perus, né, porque era um deserto, aquilo era uma região não ocupada ainda, foi criado um ramal para chegar na ferrovia principal. Além da fábrica, se criou vila operária, casa de diretor, casa do médico, enfim, toda uma estrutura, né, de associada à própria fábrica. Então, realmente tem... E aí, entramos, então, na questão da documentação, da memória oral, do próprio tombamento físico, arqueologia, que havia algumas indicações, evidentemente, além da arqueologia fabril, de vestígios mais antigos, e, enfim. E eu queria lembrar também uma coisa importante, que você sabe disso, que, além da mobilização, esse aspecto muito peculiar do movimento dos queixadas, eles foram precursores também da questão, talvez, ambiental, né? Porque uma parte da mobilização foi por conta da poluição terrível, né, que a fábrica enfim, espalhava pelo bairro todo, criando doenças, enfim, nas pessoas. Então, realmente, além da reivindicação salarial e tudo mais, havia essa questão da saúde, que era muito importante, né? E eu lembro também uma chance que foi perdida numa das gestões, quando esse projeto muito bonito da prefeitura, que são os CELs, o CEL Perus estava sendo planejado. Eu lembro que o DPH tentou convencer outras áreas da prefeitura a instalar o CEL dentro da área da fábrica, que poderia ter sido uma solução, talvez o acesso um pouco mais difícil, mas, enfim, talvez fosse uma solução que estimulasse um processo aí de modificação. Enfim, são comentários aí que eu queria fazer. Obrigado. Oi, eu me chamo Yasmin, eu sou mestranda da FAUSP e tenho 2 questões para o Euler. Eu fiquei muito interessada nesse processo de pedido de tombamento por parte dos trabalhadores, no caso de Perus, e eu queria saber um pouco mais em como são mobilizadas as memórias difíceis, as dissonâncias da hierarquia de trabalho e da memória da exploração e
dos movimentos de resistência, e como que, nesse processo de atribuição de valor, a categoria de patrimônio industrial está mobilizada, assim, se na construção, o apoio nessa categoria se acontece, e como que ele dá conta ou não de tratar da presença do trabalhador e do trabalho como constituinte do cotidiano e da identidade desses trabalhadores que lideraram esse processo. Isso. Você quer responder agora ou vocês... responde agora, então. Bem, bom, primeira coisa, é bastante interessante a mesa, né? Porque eu estou em Perus há 8 anos, mas eu não sou de Perus, né? É diferente a relação afetiva quando você traz. Eu acho que o seu canto, ele não foi aplaudido pela surpresa, mas pela pertinência, né? Foi algo assim, realmente, para mim, pelo menos, foi assim emocionante, né? E a gente está diante o nome Capela dos Aflitos. Essa questão dos aflitos, eles não parecem ter descanso tão cedo, né? Porque a gente não consegue ter esse respeito pelas questões. Então, eu queria destacar só uma coisa, porque você falou das redes e tal. Há o TICP Paulista Luz, dentro do qual a capela se encontra também. Mas o TICP ele esteve muito segmentado por um segmento de bastante influência, são grandes instituições e tal. E ele precisa ser apropriado pelo Bexiga, pelo trecho ali entre a Luz e a Sé, por esse trecho aí da Liberdade, porque é um instrumento que está em construção, né? E acho que a gente pode até conversar depois, se puder ajudar de alguma forma. Com relação ao acervo que você levantou, e acho que você também tocou, o acervo é muito legal, porque realmente a prefeitura, na gestão da Erundina e da DEA, a Marilena Chauí faz, acho que a Marilena, ela faz até no livro da Memória de Velhos, da ICLEA, que é um marco, né? Ela menciona essa questão dos trabalhadores e tal. Então, houve um momento de sensibilidade que foi além da questão, e considerou a memória de uma forma integrada e produziu um acervo realmente precioso que está lá. Mas esse acervo não tem manutenção. Então, os moradores, um dos projetos é tentar conseguir a duplicação do acervo, a preservação do acervo. Mas é uma questão que precisa de atenção no momento, né? Essa relação movimento, Secretaria de Cultura, ela tem havido bem até, porque eu fiz aqui um questionamento da prefeitura, mas eu tenho que dizer que a relação com a Secretaria de Cultura, na maior parte do tempo, tem sido boa. Inclusive, a Secretaria de Cultura foi a secretaria que encampou o tema dos TICPs, inclusive com a Nádia e com outras pessoas, o tema do TICP como um tema que interessava para a secretaria, né? SMDU agiu mal com a coisa, ela considerou uma retirada de suas competências. A Secretaria de Cultura considerou uma discussão interessante da cidade. Então, a gente tem essas defasagens e a gente tem o problema crônico de não ter recursos, né? De não ter as pessoas suficientes para trabalhar. Tudo isso está um problema que a gente não pode desconsiderar também quando está discutindo essas questões. Yasmin, você falou lá do processo de Perus, mas eu acho que na coisa aqui acabei deixando alguma coisa que você colocou que eu não estou respondendo. Tinha uma questão. Isso é interessante, porque a gente tem alguns trabalhos de mestrado e livros que estão sendo publicados sobre essas memórias dos trabalhadores, né? Mas essa memória também é seletiva, porque, por exemplo, entre os queixadas e os pelegos, né, há um conflito infinito, e ele continuou se reproduzindo por muito tempo.
Então, hoje você tem netos de pelegos que estão dentro do movimento pelos queixadas, e essas coisas vão se diluindo. Mas, até pouco tempo, um queixada não sentava junto com alguém que representava, por exemplo, uma das famílias de Perus que estava ligado ou que sabotou o movimento social lá. Então, também a gente está tendo uma memória seletiva dessa fábrica, a gente precisa melhorar isso. Não sei se é um pouco isso que você está falando, mas a gente não tem um acervo extraordinário produzido lá por alguns mestrados, pelo trabalho do TEL, que agora é do arquivo, né? Mas a gente não tem um trabalho consistente ainda, uma pesquisa consistente sobre o que já tem desse acervo. Não tem. Então, não dá para produzir essas respostas, pelo menos eu não saberia, que você está pedindo. Elas são necessárias, mas a gente não teve condição de produzir. Já pediu-se verba, até, às vezes, para fazer a duplicação do acervo, mas não sai, né? Então... O DPH tem fitas, não, Walter, de entrevista? O DPH não tem as fitas das gravações? Mas não, acho que não estão no DPH, essas fitas? Tem. Você vê, a fábrica só faz sentido nessa história toda, né? Então, essa iniciativa que teve na gestão da DEA, que é muito bem lembrada, ela tratou o patrimônio de uma forma integral, né? Foi pena não ter dado continuidade. Que eu saiba, as fitas estão lá, e é um material fácil de danificar, perecer e tal. E não há condições, não há recursos, o próprio sindicato não tem recursos, mas ele tem se mobilizado nisso. Então, eu acho que as considerações que eu queria fazer do que eu ouvi, por enquanto, são essas. E colocar à disposição para discutir com vocês o TICP. Olha, não é que eu acho o TICP uma coisa messiânica e que vai resolver todas as coisas. Isso seria bobagem. É que é uma oportunidade de avançar nas discussões na cidade. Por isso que a gente está falando. Mas ele, de resto, não, a esperança não está nele. Entendam isso, sabe? Senão seria mistificar um instrumento, né? Mas ele é exatamente a possibilidade da gente fazer essa questão participativa, coordenar essas necessidades todas nesse momento. De fato, eu vejo a exposição da Sílvia, né, como uma oportunidade que a jornada, que é o objetivo da jornada, da Semana de Valorização do Patrimônio, né, a oportunidade de ela, que havia desistido, saber que a coisa está viva, né, e a oportunidade nossa de angariar parceiros e apoiadores, assim como o Euler está se colocando à disposição aqui. A informação que o Walter traz, né, eu não tinha essa informação da Santa Casa de Misericórdia, de fato, isso me dá a oportunidade de fazer aqui um link com diante de todo esse acúmulo que eu tinha falado no início, a gente chega a essa quinta jornada com uma série de propostas, né? Então, no sábado pela manhã, eu vou conduzir um roteiro sobre a obra do Tebas, do Joaquim Pinto de Oliveira Tebas, que atuou no Triângulo Histórico, né, no século XVIII. Então, ele é responsável pela renovação estilística da arquitetura paulista no Triângulo Histórico, nos 3 vértices do Triângulo, os conventos do Carmo, São Francisco e São Bento, Matriz da Sé, e, sobretudo, o Chafariz da Misericórdia, que aquela região ali, aquela área, o prédio Ouro para o Bem de São Paulo ainda pertence à Santa Casa, né, à Irmandade da Misericórdia, enfim. Então, o Tebas também representa uma conexão com essa questão da liberdade, né? À tarde, nós vamos conduzir um roteiro justamente da Liberdade para cá, né, chamado O Bairro Negro da Liberdade, do Largo da Forca, as lutas pós-abolição, ponto de encontro 13 horas no Beco dos Aflitos, e aí a gente fecha esse roteiro com o cortejo, que vocês devem estar informados, que vai ser uma coisa inédita, que estamos curiosos para saber como é que vai ser isso, né? Esse cortejo enorme, aí, como é que isso vai se viabilizar, né? E no domingo de manhã eu vou fazer o PIX. O PIX,
a região que explica São Paulo, venha conhecer o Pix, a região que explica São Paulo, para saber o que é o Pix, vão até lá no domingo de manhã, às 9h, no Lago da Memória. E na Vila Itororó tem uma intervenção artística, né, porque eu escrevi um conto, publiquei um conto em 85, ambientado na Vila Itororó, e recentemente conheci um grupo de teatro que também fez intervenções lá 20 anos depois, e a gente está nesse encontro de geracional, nós estamos fazendo intervenções lá na Vila Itororó, às 14 horas, sábado e domingo, né? Isso me permitiu fazer aqui uma propaganda, né, do meu trabalho na jornada, mas é para dizer também isso, né, que a jornada é essa oportunidade, né, de não só o evento que não se encerra nesses 2 dias, nesse fim de semana, mas são esses desdobramentos, conexões, relacionamentos, soma de forças, né, para a gente seguir em frente. Acho que comentei todo mundo que... Nós vamos encerrar depois da pergunta da Elis, né? Bom dia para todos. Meu nome é Elis, eu sou da UNANCA, né, a União dos Amigos da Capela dos Aflitos, e eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade aqui de estar falando com vocês, convidá-los para conhecer a capela, quem ainda não conhece, né? Nós estamos ali no Beco dos Aflitos, na Liberdade, e vai ser um prazer tê-los lá. O Abílio não falou aqui, mas ele vai estar recepcionando o pessoal no encontro amanhã, às 13 horas, né, para sair em caminhada pelo território negro. E nem é uma pergunta, né? Agradeço a Sílvia, vamos trocar os contatos, poder conversar sobre o que ela já tem, né? Mais uma vez eu venho manifestar o desejo de que algo realmente aconteça para a capela, porque vocês ouviram o Abílio falando que todos esses projetos da prefeitura, do nosso governo, podem levar 4 anos, 5, 10, 20, quem sabe nem aconteça. Porém, a Capela dos Aflitos está numa situação que ela não pode mais esperar. Ela não tem mais essa condição de esperar, porque ela espera desde 1996, quando ela passou por um incêndio. Então, nada mais foi feito por ela. Parece que o que se espera é que ela realmente caia. Talvez haja interesses comerciais, a gente já não sabe mais nem o que pensar a respeito disso. Se é só o preconceito contra os nossos ancestrais, contra a nossa raça, contra a nossa pobreza, a gente já não sabe mais o que pensar, se é só preconceito. Então, o meu pedido aqui é que continuem olhando pela capela, divulgando a capela, falando desse nosso trabalho, porque, infelizmente, nós estamos completando, nós já completamos, né, Abílio, 1 ano de luta, no dia 26 de junho de 2018, foi a nossa primeira reunião, e nós já completamos 1 ano de luta, a capela já completou 240 anos, e, simplesmente, o nosso querido arcebispo de São Paulo se recusa a qualquer diálogo com a gente, né? Ele não conversa, ele não atende os e-mails, ele não atende as nossas solicitações de reunião. Está mais fácil ir a Roma e falar com o Papa do que falar com ele. E a gente não consegue compreender o porquê, porque nós estamos de braços abertos, de mãos estendidas, para fazer o restauro da capela, seja lá de que forma que for, qualquer coisa que seja feita em benefício da capela. Mas é necessário que seja feito, e seja feito com a máxima urgência. A gente não pode mais esperar, né? A cultura precisa da Capela dos Aflitos. Os frequentadores, os devotos precisam da Capela dos Aflitos. Então, a gente pede, por favor, que encarecidamente, que vocês olhem por nós. E quem tiver conhecimento, qualquer tipo de conhecimento, em qualquer nível, leve esse desespero da Capela dos Aflitos. Procure passar para esse pessoal. Quem tiver contato com o arcebispo, com o bispo, com o padre, reclame na sua igreja, fale com o seu pastor, com a sua mãe de santo. Mas peça, por favor, que olhem pela Capela dos Aflitos. É isso. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Abílio. Se, porventura, aquele óculo antigo que a capela tinha,
se é obra do Tebas, porque, até onde eu conheço, ninguém sabe quem é o artista que fez aquele óculos. Não sei se a Silvia sabe, mas é uma coisa que, até mesmo pelo que eu li nas páginas do Compresp, do Tombo, é uma dúvida que todo mundo tem, que seria muito útil saber quem é o artista que fez. Obrigada, gente. O Tebas era uma lenda até pouco tempo, né? Tebas começa a ser citado em 1899, né, por um cronista, e recebe algumas menções até 35, quando o Nuto Santana, que foi ontem devidamente contextualizado aqui na fundação, ali no início do Arquivo Histórico Municipal, antes Arquivo Municipal, né, o Nuto Santana escreve um artigo, primeira sistematização sobre a existência do Tebas. E o livro que a gente organizou e lançou em março, aqui na biblioteca, esse Tebas, um negro arquiteto na São Paulo escravocrata, é um conjunto de artigos, 5 olhares de 5... a Emma Young, que estuda da Universidade de Nova York, estuda água nas grandes cidades, especialmente São Paulo, o Chafariz da Misericórdia, o Carlos Cerqueira, do IFAM, né, o Ramatiz Jacino, que é da área de História Econômica, e o Maurílio Chiaretti, que é presidente do Sindicato dos Arquitetos, e um artigo meu que faço um apanhado das manifestações sobre o Tebas até os tempos atuais. O que nós sabemos sobre o Tebas até agora, que é comprovadamente obras dele, são essas 5 obras. Fachada da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, que ainda está presente ali na Rangel Pestana, fachada da Igreja do Seráfico São Francisco, no Lago São Francisco, fachada do Mosteiro de São Bento, a versão anterior a essa que a gente conhece hoje, Chafariz da Misericórdia, reforma da Matriz da Sé, evidentemente, a matriz que estava em São Paulo até 1911, até quando começa o alargamento da Sé e a construção dessa nova catedral, né? E o Cruzeiro de Itu, Cruzeiro Franciscano de Itu, de 9 metros de altura, que também está sendo estudado por causa de uma série de peculiaridades. São obras documentadas de autoria do Tebas, né? E tem algumas lendas sobre o Tebas. Alguns acham que ele fez o chafariz aqui do Lago da Memória, mas ele já estava morto quando foi inaugurado o chafariz, né? Ele morre em 1811 e o chafariz do Lago da Memória é de 1814. Mas há algumas coisas em relação a ele que são pistas que têm muita probabilidade. Essa da Capela dos Aflitos, por exemplo, não é difícil que ele tenha trabalhado ali, porque o Tebas era especialista em pedra, entalhe e aparelhamento de pedra. Vem de Santos, uma região que tinha muita pedra, e chega a uma São Paulo toda construída em taipa, com esse material raro aqui, a pedra, e, portanto, também profissionais difíceis de encontrar aqui nessa região. Então, o proprietário do Tebas, o Bento de Oliveira Lima, o mestre pedreiro português, que chega a São Paulo com 4 escravos, também mestres pedreiros, ele virou uma espécie de Ramos de Azevedo do século XVIII em São Paulo, porque tudo que ele arrematava, empreitou todas as obras de reforma, especialmente das ordens religiosas e da Igreja Católica, que é quem tinha recursos naquele momento, numa São Paulo pobre, um vilarejo, né, acanhado. Então, o Tebas trabalhou em muitas, como o mais talentoso desses 4 mestres pedreiros. Então, ele trabalhou em muita coisa aqui. Não é difícil que ele tenha feito coisas lá, mas de documentado mesmo são essas obras que eu citei. Obrigada. Yasmin, eu só lembrei de uma coisa, que o DPH ele exige que o proprietário cumpra uma série de diretrizes. Entre elas, o proprietário da fábrica de cimento, né? Ele tem que fazer o levantamento arquitetônico, a fábrica se encaixa na arqueologia industrial,
que significa que um arqueólogo precisa fazer o levantamento do maquinário, mas ele precisa chegar no ser humano que produziu tanto o maquinário como operava, e para falar sobre esse modo de operação e o cotidiano em volta desse maquinário. Foi contratado um arqueólogo, ele está fazendo esses levantamentos. Recentemente, ele escavou a parte que é da fazendinha, porque também há indícios da primeira fábrica de pólvora do Brasil. Mas existe essa preocupação do DPH de pegar essas narrativas que já não estão tão presentes, como o saber trabalhar com esse maquinário. Nós estamos caminhando para o encerramento. Antes, o Euler quer fazer anunciar uma atividade, e depois a Raquel vai fazer uma consideração final. Obrigada. Gente, aliás, o Samuel, que é o arquiteto contratado, tem aberto o diálogo com o movimento, vendo isso como parte do processo necessário de restauração, embora a gente não tenha o que seria a posse pública do imóvel, né? Eu queria só chamar a atenção de uma coisa, da mesa. Eu falei da fábrica, mas também falei de uma escala maior, e falei como que a fábrica ajudou a construir uma compreensão para a população de uma escala maior. Você vai falando também da Capela dos Aflitos, e em vários momentos você vai colocando ela inserida na paisagem, na cidade. Então, a gente tem esse fluxo de escalas com os quais a gente precisa estar trabalhando o tempo inteiro, que é um processo também educativo, de construção da compreensão dos objetos, dos quais a gente trata aqui, né? Daí a questão do entorno, ela é fundamental, se bem compreendida. Eu só queria acrescentar uma coisa que eu esqueci, porque a gente tinha um projeto em Perus que chamava Universidade Livre Colaborativa, que eram disciplinas de graduação e pós, que eram montadas junto com a população e que desenvolviam conhecimento local. E a gente está retomando não exatamente o mesmo projeto, mas hoje à tarde começa uma disciplina de pós-graduação lá da FAO, que foi criada agora, que chama Territórios de Interesse da Cultura e da Paisagem, para tentar produzir conhecimento sobre esse instrumento que ainda está em questão, ainda está em construção. Então, ela começa agora à tarde, e a primeira aula é na Quilombac, né? A segunda aula é no sindicato, a terceira aula na Aldeia Guarani, a quarta talvez seja no Irmão Alberta ou em alguma escola do Anhanguera. É uma disciplina nômade, portanto, e ela também foi construída aberta com diálogo com os movimentos, né, que estão na disciplina, com os educadores e tal. Então, tem muita coisa que a gente pode estar fazendo. O custo necessário para fazer essas coisas não existe, ao contrário do restauro da fábrica, que existe e não é baixo. Mas o custo para essas possibilidades de desenvolvimento do conhecimento e tal é muito mais uma questão de gestão, de iniciativa, né? Esses 8 anos de trabalho em Perus, que geraram, inclusive, o TICP aqui na cidade, e que estão gerando muitas outras coisas, nunca recebeu nenhum aporte de dinheiro. Mas houve uma construção de conhecimento a partir da forma de trabalho. Então, eu só queria chamar a atenção para vocês da importância também da gente enfim, está comprometido com as coisas que estão diante de nós, né? Inclusive com a Capela dos Aflitos, eu fico muito tocado pela injustiça, né? Quando ele fala que era proprietário do Tebas. Meu, isso é de chorar, né? A gente não consegue ouvir uma coisa dessa sem ficar indignado. Claro que passou, é claro que... Mas, sabe, a gente precisa recuperar essas coisas e superá-las hoje, né? Aqui, então... Eu só queria chamar a atenção disso e falar que a disciplina está, se depois alguém quiser conhecer o trabalho lá em Perus, está convidado. Eu estou convidando em nome, inclusive, dos moradores, né, e dos professores lá de Perus. Através da Paula, do Walter, da Raquel, eles sabem como colocar em contato comigo. Obrigada, Euler. E agora eu passo o encerramento para a nossa diretora, Raquel Schenck. Oi. Bom, final de manhã, né? Eu, infelizmente, acabei chegando aqui depois, porque a gente estava numa entrevista na Rádio CBN, inclusive falando da jornada, falando dessas ações, que eu acho que, de fato, elas agregam, né, a participação
de toda a sociedade, né, nesses roteiros, nessas outras memórias que não são oficiais, no sentido do Estado ter exatamente um instrumento para abarcá-las, mas eu acho que, enfim, a jornada é uma forma de permitir essa valorização e essa voz de todas as comunidades e todos os setores, que eu acho que também vocês vieram tão bem representar nessa mesa, que era uma mesa que eu queria muito assistir, mas, enfim, pelo menos a gente tem gravado aqui, estava transmitindo ao vivo pelo Facebook, eu vou ver, porque eu acho que são 2 temas chaves aqui, um mais histórico do DPH, Perus, e o atual, né, que está fervilhando aqui dessa questão da Capela dos Aflitos. Eu acho que são assuntos muito caros, delicados, importantes, que eu pretendo dar uma atenção mais cuidada e de perto, do ponto de vista do que cabe ao DPH colaborar. Então, queria agradecer também a presença de todo mundo e dizer que à tarde temos mais mesas com tombamentos e amanhã também continuamos. E a gente vai amanhã sair também, partir, né, terminar aqui a nossa semana de valorização com um roteiro de memórias por essas placas de lugares de memória no nosso projeto piloto, que é uma intervenção artística, que ela vai sinalizar alguns dos lugares, por exemplo, dessas memórias aqui na área central, por enquanto, mas, por exemplo, o Chafariz da Misericórdia, o próprio Largo da Forca. Então, na Liberdade, a gente vai colocar ali uma placa de memória do Largo da Forca. A gente chegou a preparar também uma placa sobre o Cemitério dos Aflitos, que poderia ser colocada na Capela dos Aflitos, mas a gente pode, inclusive, eu pensei aqui agora com a sua fala, entregar durante o seu roteiro na jornada essa placa da capela, se vocês conseguirem mobilizá-los para instalar lá. Eu acho que seria uma ação bonita também. Então, é isso. Obrigada. Alô? Obrigada a presença de todos e a mesa está encerrada. E todas.